Olá, meus amigos, para aqueles que não me conhecem, Sérgio Costa, terapeuta naturista, pesquisador de plantas medicinais especializado em homeopatia e fitoterapia, além de professor de metafísica. Hoje eu quero dar um testemunho, falar um pouco a respeito da minha vida, da minha trajetória no campo das terapias naturais. Desde pequeno eu nasci com determinados privilégios que a muitos não foram dados. Nasci numa data muito especial, dia de Todos os Santos, num horário muito especial, às 15 horas em ponto. Fui gerado numa cidade com um nome muito especial chamado Nova Era, e ao nascer, as primeiras visitas que eu recebi, eu e minha mãe, não foram dos 3 reis magos, mas foram de 3 mulheres de cor negra, que ninguém sabe quem era, ninguém sabe para onde foi, de onde vieram. Somente umas 3 pessoas testemunharam a visita dessas 3 senhoras. E eu deveria me chamar Horácio, em homenagem ao meu avô paterno, que havia falecido uns 3 dias antes. E essas 3 senhoras chegaram e falaram para minha mãe: olha, por que você não coloca o nome dele de Luiz Sérgio? É o nome de santo. Mas a minha mãe retrucou: não, vai ser chamado de Horácio por causa da... Não, coloca, enfim. Ficou o Luiz Sérgio, conhecido como Sérgio Costa. Eu cresci como outra criança normal. A única diferença é que, enquanto todo mundo queria ser médico, engenheiro, arquiteto, eu queria ser cientista. Isso na década de 60 era até piada, todo mundo ria de mim. O que você quer ser quando crescer, menino? Eu quero ser cientista. E nas minhas brincadeiras, brincava muito sozinho, eu construía cidades, eu era diferente das outras crianças. Apesar de ser igual, brincar de bola, de bolinha de gude, de peão, de soltar pipa, de bicicleta, jogar bola, normal. Cresci na minha idade escolar. Assim que eu fui alfabetizado, apareceram na minha cidade, no interior de Minas Gerais, um casal de missionários, que também ninguém sabia, ninguém viu, não sabia de onde veio, para onde foram, de onde vieram. Esse casal, todo dia às 18 horas em ponto, ia na minha casa me ensinar as primeiras palavras da Bíblia. Fazia um estudo bíblico com 7 anos de idade. E só eu era aluno, ninguém mais na cidade conhecia aquele casal. E durante 8 meses, mais ou menos, eles ali permaneceram, todo dia, 2 horas por noite, de 6 às 20, eles iam lá para casa. Não comiam nada, não bebiam nada, não aceitavam nada, e iam simplesmente, sentavam comigo, né, e a gente estudava a Bíblia. Do mesmo jeito que eles desapareceram, nunca mais eu vi na minha vida. Depois, na idade escolar, eu sempre tive uma capacidade enorme de aprender. Quando eu estudava biologia, eu pegava um livro de 500 páginas, em 2 horas eu falava aquele livro, vírgula por vírgula, ponto por ponto, sem errar uma palavra. E facilidade de aprender, muita facilidade de aprender. Se eu ver uma pessoa fazendo algo, imediatamente eu já consigo fazer e consigo fazer melhor do que aquilo. Isso me facilitou no aprendizado das terapias naturais. Se eu precisasse aprender, eu quero aprender sobre shiatsu. Era muito simples, era só eu deitar na minha cama, fazer uma oração, pedir a Deus, pedir um orientador, e que durante a noite toda vinham 2, 3, 4, quantas fossem necessárias, vou colocar entidades espirituais, me passar aquela matéria. Era um aprendizado tipo Matrix, quem assistiu Matrix, bota aqui, me dá um programa aí de jiu-jitsu, e assim eu aprendia. No outro dia, parecia que tinha 10 anos que eu tinha estudado aquilo.
Todo mundo ficava abismado. Quando eu comecei a estudar homeopatia, o meu professor, que é um dos maiores professores do Brasil e do mundo, José Alberto Moreno, ele ficava assim: senhor Sérgio, eu não entendo como que o senhor nem presta atenção nas aulas. O senhor fica mais lá fora do que dentro da sala de aula. E o senhor sabe mais do que todo mundo. Então, eu sempre tive essa capacidade, esse dom, essa facilidade. Isso provém de Deus. Assim como também na minha vida, eu experimentei de tudo que é veneno que vocês pensarem. De alimento, de bebida, para fazer o quê? Experiência. Porque na medicina natural, nós experimentamos em nós, principalmente na homeopatia. Lembram de Sócrates e Platão com a cicuta? Assim também nós fazemos, só que o Sócrates se deu mal. E assim nós fazemos, mas fazemos isso com segurança. Então assim, a minha condição orgânica, física, ela é especial, muito especial, mais além do que todos possam imaginar. Isso às vezes gerava preocupação na minha mãe, principalmente, de eu fazer isso. Mas eu fazia por segurança. Eu fazia porque Deus estava me dizendo para fazer. Porque eu tinha certeza. Talvez esses conhecimentos que eu tenho, essa facilidade de aprender, não seja nem passado por espíritos, na verdade. São conhecimentos que já estão dentro de mim, das minhas vivências anteriores. Estão guardados na minha biblioteca mental. Assim como tem a biblioteca kármica, a biblioteca espiritual, você tem o seu patrimônio mental de todas as suas vivências. Só que eles ficam retidos por uma tela. E essa tela, à medida que você necessita, ela se afrouxa e esse conhecimento flui. Quando você aprende alguma coisa, essa tela está assim, fechada. Ela novamente se abre, o conhecimento vem e fica guardado. Porque tudo aquilo que você aprende, seja nesta vida, em outra, não se perde. É igual andar de bicicleta. Um exemplo prático para isso aí. E assim foi durante toda a minha vida. Com isso eu tive facilidade de aprender mais de 80 técnicas diferentes. Em todas elas eu sou professor, eu sou mestre, devido a esta faculdade. E recebi com isso também um grande dom, o dom de curar. Esse dom se deve aos meus antepassados, principalmente ao meu avô e à minha avó. E eles diziam, eles não cobravam por aquilo, eles faziam aquilo por amor, por caridade, vamos colocar assim. E eu sempre me ficava revoltado com aquilo, não era bem revoltado, ficava indignado, entristecido, principalmente quando a minha mãe falava para mim: Sérgio, você não pode cobrar, meu filho. Eu falei: mas mãe, eu estudei para isso. Eu falei: mas você não pode cobrar. Paciente para mim nunca faltou, muito pelo contrário, sempre tive milhares de pacientes. Só que os meus pacientes, eles, às vezes eu tinha que dar a passagem de ida e volta, eu tinha que dar o remédio e ainda tinha que dar um dinheirinho para fazer um lanche. Ou seja, saía daquilo do meu bolso. E com isso eu cheguei a uma conclusão, falei assim: eu vou parar, não vou mais trabalhar com terapia, porque não está tendo condição. E minha mãe sempre falava: olha meu filho, que pena que você parou. As pessoas relatam coisas fantásticas que você já fez, os medicamentos que você dá, os medicamentos que você produz, enfim. Eu tive que parar. Tomei uma decisão, principalmente depois que eu vi diversas fórmulas minhas sendo espalhadas e as pessoas ganhando dinheiro. Eu não fiquei revoltado, eu ficava entristecido dessa situação. E tomei essa decisão em 2015, mais ou menos, entre 2013 e 2015, de parar. Falei: nunca mais eu trabalho com isso. E permaneci até o ano
de 2022. Segue no próximo vídeo.